Pessoal, quais são os desafios do próximo governador do estado de São Paulo, maior e mais rico estado da Federação Brasileira? Os desafios são muitos, um estado que mescla muitas contradições, como pobreza, desemprego, insegurança pública, enfim. Sobre essa questão nós conversamos agora com Arthur Quioro, que foi ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff e é professor da Unifesp. Boa noite, professor Arthur Quioro, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Cosme, boa noite, Ana. Prazer estar com vocês, participando desse espaço tão plural, tão democrático. Privilégio, Maravilha, o viu? prazer é todo nosso. Prazer. Professor Arthur Quioro, o estado de São Paulo é um estado grande, pujante, mais rico da federação, porém o estado de São Paulo muitas contradições, né? Mais rico da federação, porém a gente tem vários desafios. O que a gente quer repercutir contigo no programa de hoje, os desafios do próximo governador que vem a ser eleito aqui no estado de São Paulo, que terá pela frente. Queria que você falasse para a gente que desafios circulam tudo isso aqui, esse próximo governador que será eleito em outubro aqui no estado. Caso eu acho muito importante fazer essa discussão, porque são muitos desafios, né? São Paulo é vendido como um estado, que é a locomotiva do país, que é um estado que tem todas as condições e que é um paraíso, mas na verdade nós reconhecemos a potência desse estado, ele é de fato, né? É um motivo de orgulho, o povo paulista em particular, mas veja, nós temos inúmeros desafios, alguns absolutamente urgentes, imprescindíveis, e eu vou fazer um panorama um pouco geral, porque eu acho que é importante falar um pouco sobre eles. Acho que o primeiro deles é, de fato, conseguir desenvolver São Paulo, tanta economia, mas garantir isso de uma forma sustentável, inovadora, inclusiva, que gere trabalho e renda. Veja, nesse estado se concentram as maiores cadeias produtivas. É aqui que é a sede do capital financeiro nacional, do agronegócio, né? Um aparato universitário, científico, tecnológico muito vigoroso, maior do país, né? E o que a gente vê é que esse estado vem perdendo continuamente a participação na economia nacional, com o fechamento e a fuga de empresas. O ABC Paulista, por exemplo, é um claro exemplo, né? E os investimentos indo para outros estados e até mesmo outros países. A gestão Dória, a gestão Rodrigo, eles terminam, olha só esse dado, sendo a gestão que menos fez investimento em 15 anos. O desemprego em São Paulo, ele é ainda maior que no Brasil, né? E, claro, cada vez mais aumentam aqueles que trabalham sem qualquer tipo de direito, de garantia. Então, é falta de renda, de emprego, retorno da fome, da miséria. Vou dar um dado aqui que, assim, é assustador e me parece que é de ordem prioridade zero. 6 milhões de paulistas, não estou falando de brasileiros, não, estou falando de paulistas, vivem em situação de insegurança alimentar. 2 milhões e meio, segundo dados muito fidedignos, passam fome nesse momento. Quer dizer, como é que você pode dizer que esse estado é uma potência, hiperdesenvolvido, se você tem 2 milhões e meio de paulistas com fome, né? Tem os temas da emergência climática, que esse estado não se prepara, ou seja, o crescimento tem que ser sustentável, tem que garantir qualidade de vida, isso é fundamental para a minha área, que é a área da saúde. Eu quero chamar a atenção de uma outra questão que também está muito relacionada ao desenvolvimento econômico, que é a necessidade de um investimento numa infraestrutura adequada, moderna, criativa, né, que é um pilar para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Vejam, vou dar 2 exemplos de gargalos. Um é o Porto de Santos, nós temos o maior porto da América Latina, que responde por 30% da balança comercial brasileira, né, tem um caráter estratégico para o desenvolvimento econômico, para a soberania nacional, para a atividade, né, para as diversas prefeituras que estão envolvidas, um enorme potencial de geração de emprego e de renda e completamente abandonado, quer dizer, não faz parte da agenda desse governo do Estado. Ele teria que ser aquele que coordenaria, né, inclusive em contraposição às propostas que estão sendo feitas pelo governo Bolsonaro. O custo do transporte rodoviário no Estado, com os pedágios, ele é tão elevado. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é muito sintomático. Uma produção agrícola que sai de Itapeva, por exemplo, ela paga mais do que o dobro do pedágio para chegar em São Paulo do que se essa carga for levada para Porto Alegre, ainda que a distância seja de menos de 1/3. Ou seja, veja o tamanho, o peso disso na cesta básica
Não é por menos que São Paulo tem a cesta mais básica mais cara do país, onerando as famílias, né, elevando os preços para as pessoas nas feiras, nos supermercados. Vou pegar um outro exemplo que me parece extremamente importante, né, e que esse governo do Estado é uma vergonha, porque é inadmissível. Bicho tem casa para morar. Não dá para imaginar que gente não tem lugar para morar, né? Então, assim, o déficit habitacional em 2011, né, já passava de 1.200.000 moradias. Nós temos cerca de 3.200.000 famílias morando em condições, em condições habitacionais inadequadas. Pelo menos 30% das moradias no Estado estão, nesse momento, em situação inadequada. Ou seja, com a crise econômica, social, com a pandemia, esse déficit só aumentou. Nos últimos anos, aliás, nos últimos 2 anos, só um outro dado importante: a população em situação de rua na capital aumentou 31%. E todos aqueles que estão nos acompanhando sabem que esse mesmo fenômeno se dá em diferentes regiões do estado em que a população em situação de rua cresce de forma vertiginosa. Vamos pegar o exemplo do transporte, Cosme e Ana. Olha, nas regiões metropolitanas, 1 em cada 4 trabalhadores gasta mais de 1 hora por cada trecho de deslocamento diário. É uma perversidade. O metrô é insuficiente, está concentrado na capital. Transporte de passageiros sobre trilhos da CPTM é praticamente restrito à Grande São Paulo, né? Resta para o estado inteiro exclusivamente transporte rodoviário. Quer dizer, qual é o investimento estratégico de curto, de médio e longo prazo, né, que esse governo fez? Não quero encher quem está nos acompanhando com muitos dados, muitas informações, mas eu vou pegar um dado da educação. Não vou nem falar hoje da saúde, que é o meu tema, né? Tema que eu mais lido, que eu estudo, que eu atuo, mas eu vou pegar um dado da educação. As escolas de ensino médio do governo do estado são uma vergonha, com algumas exceções que geralmente são por conta de envolvimento das prefeituras ou da própria comunidade. É uma degradação, né? E o que a gente vê é que, com a situação da Covid, da pandemia de Covid, houve um agravamento ainda maior, né? Porque não foi se dado sequer condições de conectividade, de acesso para boa parte dessa juventude. Então, tem um dado importante: 97% dos estudantes das escolas públicas estaduais que se formaram em 2001 no ensino médio, eles possuíam um aprendizado de matemática equivalente ao do 7º ano do ensino fundamental. Mais Ministro, de eu queria 40% colocar mais das um dado, crianças... então, sobre a educação, para a gente repercutir Claro. mais essa educação. Um levantamento recente aqui dos dados da própria Secretaria do Estado mostra que nesse novo formato do ensino médio, esse novo ensino médio que é colocado, mais de 44.000 aulas não foram atribuídas. Um levantamento que foi feito por especialistas nos próprios dados da Secretaria de Educação do Estado. E aí eu te pergunto, essa ausência de professores para atribuir essas aulas, o que é a atribuição? É o professor se responsabilizar pela aula, né? Ter a aula sob sua competência. E aí eu te pergunto, é uma responsabilidade do Estado essa ausência dos professores em sala de aula? Olha, não há dúvida nenhuma, boa parte dessa rede é de responsabilidade do Estado. Por incrível que pareça, quando a gente olha para as escolas que são geridas pelas prefeituras, a situação costuma ser muito diferente. Tanto que é um trauma para as famílias e para as crianças, para os jovens, quando eles saem da rede municipal de ensino e migram para a rede estadual. E veja, o problema não é só a falta de atribuição de aulas, porque nós temos graves problemas de infraestrutura, né? E muitas vezes não, eu diria que essa é a regra: não há um investimento nem na valorização dos professores e professoras, e muito menos na formação. Então, muitas vezes a atribuição é feita ainda mais com as mudanças curriculares que foram feitas recentemente, né? Há uma extensão de horário, do qual a gente não é contra, mas veja, é feito sem um investimento fundamental, né, na preparação dos docentes, dos planos pedagógicos. Isso faz com que, por exemplo, esse dado que eu estava trazendo, 97% dos estudantes, eu vou repetir porque é alarmante, que se formaram no ensino médio, tem um aprendizado de matemática que equivale ao do 7º ano do ensino fundamental. Mais de 40% das crianças entre 6 e 7 anos estão com a alfabetização atrasada, né? As escolas técnicas, que poderiam ser uma potência do ponto de vista de formação, junto com as escolas de ensino médio, né, são muito heterogêneas no estado.
né? Então, assim, há uma dificuldade. E eu acho que eu queria colocar um outro ponto que me parece que é muito crítico e que Claro. diz respeito à necessidade de enfrentar os problemas da segurança pública, do enfrentamento da violência, do crime e promover uma cultura de paz, né? A violência e a insegurança se tornaram talvez um dos maiores problemas de São Paulo, né? Nós temos uma política beligerante de confronto que foi adotada pelo Dória, né? São promessas não cumpridas, não diminuir o crime, especial aqueles relacionados à circulação das pessoas, furto, roubo. Todo mundo vive isso na pele, eu não preciso dizer para as pessoas, eu tenho absoluta certeza que quem está nos acompanhando sabe do que eu estou falando. Cresceu no estado inteiro, né? No interior você tem roubo de gado das fazendas, roubo de fio, então é uma situação assim, completamente entregue, né? E o nosso desafio vai ser exatamente como aumentar a autoestima dos policiais, garantir segurança para as pessoas, sobretudo para aquelas que mais sofrem com a violência e com o crime, que são as pessoas pobres, as pessoas pretas, as pessoas que vivem na periferia, particularmente os jovens, né? Aliás, os jovens sofrem e os pais, avós, tios sofrem junto, né? Então, acho que é nessa perspectiva que é preciso priorizar o enfrentamento da violência. Por isso que eu falei da cultura de paz, né? Porque não basta só, é preciso valorizar as polícias, é preciso investir em tecnologia, uma intervenção mais científica, combater de verdade o crime organizado, inclusive no sistema penitenciário, que é responsabilidade do sistema de justiça e do governo do Estado, né? E que é uma verdadeira escola para o crime, né? Então, assim, é preciso construir um conjunto de perspectivas que trate de forma implacável tanto o crime organizado como a impunidade. Eu não sei se vocês sabem, né? Praticamente é zero a capacidade de resolução dos crimes no estado de São Paulo, mesmo de homicídios, né? Então é preciso usar inteligência, repressão qualificada, né? Investir em questões que dignifiquem a corporação policial, né? Protegendo inclusive o bom policial e ao mesmo tempo protegendo a população, né? Veja, eu estou fazendo muitas críticas, mas quero colocar aqui uma posição que me parece muito clara, que é o uso das câmeras nos uniformes, né? Essa é uma medida, daquelas medidas positivas que são capazes, né, de qualificar o cuidado com a população em termos de segurança e proteger o bom policial, né? Então, assim, é investir nessas questões, particularmente, sim, em relação ao que acontece hoje com as mulheres, o feminicídio, né? A violência contra a população LGBTQI+, a população jovem, negra da periferia, que vive de forma absolutamente violenta. E é claro, quer dizer, que para contrapor a isso, você precisa de saúde, precisa de educação, precisa de habitação, precisa de um forte investimento em cultura. É muito desigual. Quer dizer, como é que a gente pode ter um Estado tão rico, tão próspero e tão desigual, né? A gente fala, por exemplo, um Estado que produz tanto alimento e passa fome. É porque, na verdade, isso está voltado para uma lógica, né, de acumulação de capital que precisa ser enfrentada, né? Um governo democrático, um governo participativo que tem a capacidade de ouvir as demandas da população dos diferentes setores e ter um projeto para São Paulo, um projeto para o Brasil, mas que não seja um projeto da elite, seja um projeto de todos e todas. É isso, Perfeito. então. Maravilha, exatamente. São muitas as áreas com muitos desafios, né, Chioro? Então, a gente E eu não falou falei da com... saúde, hein? É verdade. Exatamente. Falamos com o Arthur Chioro, ex-ministro da Saúde no governo Dilma. Muito obrigado pela sua participação. A gente espera recebê-lo mais vezes aqui no Revista Brasil TVT. Fico à disposição. Abraço, Abraço. Chioro.